Olá! Nesse vídeo nós vamos continuar a explicação sobre a nova classificação das doenças periodontais. E nesse vídeo especificamente nós vamos falar sobre a periodontite. Nós vamos classificar nós temos três tipos de periodontite. A periodontite, que é causada por causa bacteriana, recebe o nome de periodontite. A periodontite como manifestação de doenças sistêmicas e a periodontite necrosante. A necrosante e a manifestação de doenças sistêmicas nós deixaremos para uma próxima oportunidade e agora nós vamos focar na periodontite causada por biofilme. Então, a partir dessa nova classificação, a periodontite foi a doença que sofreu mais modificações na sua forma de ser classificada. A primeira modificação importante é que ela traz o que é a definição de periodontite. Isso parece uma coisa muito óbvia, mas antes dessa classificação de 2017, nós tínhamos dificuldade quando, durante a realização de um estudo clínico, qual critério eu usei para definir que aquele paciente tinha periodontite? Por quê? Porque, de acordo com o critério, eu poderia encontrar um paciente com mais periodontite ou menos periodontite. Dando um exemplo, se eu pauto pelas bolsas, profundidade de bolsas, e falo e uso como critério que bolsas seriam a partir de 7 milímetros, todos aqueles pacientes com bolsa de 5 milímetros não seriam classificados como periodontite. Ou seja, o meu ponto de corte seria errado. Então, a primeira coisa é a definição de periodontite e como que nós caracterizamos a periodontite. Primeiro, periodontite, doença inflamatória crônica. Gente, não existe periodontite aguda. Isso é muito confundido. A gente aplica provas, a gente vê muitos alunos ainda falando isso, periodontite aguda. Não existe mais. Periodontite é uma doença crônica, inflamatória, causada pela presença de biofilme. Ou, como a classificação diz, multifatorial. Por quê? Porque eu tenho a presença de biofilme, mas eu tenho fatores modificadores que podem estar influenciando, fatores comportamentais ou a presença de outras doenças. Associada com biofilme disbiótico. Então, o primeiro é biofilme, né? Então, nós estamos falando de uma doença inflamatória crônica que tem a presença de biofilme, tem que ter acúmulo de biofilme. O que é a palavra disbiótico? A palavra disbiótico é uma palavra que vem sendo usada atualmente e ela quer dizer que é uma mudança na flora bacteriana, na composição bacteriana daquela região, e no caso da periodontite nós vamos ter ali bactérias mais agressivas, né? Bactérias gram-negativas, bactérias anaeróbias, bactérias mais virulentas, de acordo com a profundidade que eu encontrar. Depois nós vamos ter um outro vídeo que a gente vai explicar melhor a questão da disbiose. Caracterizada pela destruição progressiva, então eu tenho perda, ao contrário da gengivite eu não tinha perda, reabsorções ósseas. Agora a característica da periodontite é que eu tenho destruição progressiva do aparato de inserção periodontal. Então essa passa a ser a definição de periodontite preconizada pela Academia Americana de Periodontia e pela Federação de Periodontia. E aí, quais são os critérios? Ou seja, quando eu examino um paciente, o que é que eu tenho que encontrar lá para dizer que aquele paciente tem periodontite? Isso nos guia muito durante o exame clínico. Então, eu tenho que ter um ou outro. Então, veja que o ou está em destaque aqui. Eu tenho que encontrar perda de inserção clínica em sítios proximais detectadas em 2 ou mais dentes não adjacentes. Então, eu tenho que encontrar bolsas periodontais, perda de inserção clínicas, proximais em 2 dentes não adjacentes. Ou perda de inserção de 3 ou mais milímetros na face vestibular ou lingual e palatina. E aí, a classificação traz as exceções. Por quê? Porque esses fatores que são tidos como exceções não são causas de doença periodontal, excetuando os casos de recessão. Então, a perda de inserção, ela tem que ter sido causada pela presença de bolsa e não por recessão. Trauma, né? Algum trauma naquela região que pode levar à recessão. Cárie estendendo a cervical, porque aí eu tenho um fator que é alheio, né? Eu tenho a cárie, então não é causada por cárie, a periodontite tem que ser causada pelo biofilme disbiótico, como a gente disse. Segundo molar associado a terceiro molar impactado, então isso pode levar a alguma reabsorção, mas não foi por causa periodontal.
Lesões endopério, que vai ser tema de um outro vídeo aqui do canal, que a gente tem muito que falar dessa relação de endodontia e periodontia, e fratura vertical. Tá? Então, esses itens exceções são aqueles que poderia haver uma reabsorção óssea, mas que não é causada por um biofilme disbiótico. Por isso que é tido como exceção. Então, particularmente, resumindo, para que eu defina que aquele paciente X tem periodontite, eu tenho que ter perda de inserção clínica em sítios proximais detectadas em 2 ou mais dentes não adjacentes e perda de inserção de 3 milímetros ou mais na face vestibular ou lingual e palatina. Ou seja, não é só a perda proximal, eu posso encontrar essa perda de inserção nas faces vestibular, lingual ou palatina. Bom, e aí a academia com a Federação Europeia, eles mudaram a forma de classificar as periodontites. Então, antigamente a gente tinha uma briga, né, uma briga boa, que era no sentido de explicar as diferenças. Nós tínhamos duas formas básicas de periodontite. A periodontite crônica e a periodontite agressiva. Na periodontite crônica, com uma velocidade de progressão menor do que a periodontite agressiva, que tinha velocidade maior e outras características que eram inerentes a ela que a gente encontra nos livros. Então, hoje, sumiu essa diferenciação entre periodontite crônica e periodontite agressiva. Tudo passa a ter o nome só de periodontite. Facilitou? Em parte facilitou. Mas a academia trouxe algo também diferente, que é a forma de descrever melhor essa periodontite. Então, a periodontite agora, ela é classificada baseada num sistema muito parecido com o sistema TNM, que é usado para a classificação de tumores. Só que aqui nós não estamos falando de tumores, nós estamos falando de doença periodontal, de periodontite. Então, como que é essa classificação? A classificação ela é feita por estágio e é feita por grau. Então, o estágio ele define a gravidade da doença. Nesse vídeo e na nossa conduta, nós estamos fazendo a tradução da palavra severe, que é encontrado nos artigos em inglês, não por severa, mas por gravidade. A gente entende que é uma forma mais adequada de descrever a doença, certo? E grau, ele reflete as evidências ou o risco de progressão da doença e seus efeitos na saúde sistêmica. Ou seja, quando eu falo de estágio, eu quero definir o quanto que aquela doença acometeu aquela região ou aquele paciente. Então, o quanto de destruição que houve na gravidade. E quando eu falo em grau, eu estou querendo dizer a possibilidade de progressão daquela doença. A gente vai, então, agora detalhar quais são os estágios e quais são os graus. Então, eu tenho 4 estágios. Estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. Periodontite inicial, periodontite moderada, periodontite grave. Não estamos reforçando a nossa tradução, não estamos fazendo essa tradução literal de severe para severo, embora alguns textos tenham feito isso. Então, aqui é periodontite grave com potencial de perda de dente adicional. E aqui o estágio 4, que é a periodontite avançada, com extensa perda de dentes e potencial para perda da dentição. E para cada um desses estágios eu tenho o grau A, o grau B ou o grau C. Tá? Então nós vamos fazer, em todos os casos, nós vamos combinar a classificação de estágio com a classificação por grau. Então eu vou dizer, ao terminar o exame de um paciente, que eu tenho ali um paciente com periodontite, porque ele preencheu aqueles critérios que eu falei anteriormente, estágio 2, porque ele vai ter os critérios que eu vou dizer, grau B. Então, eu consigo definir melhor assim o paciente. Então, eu defino se tem doença ou não, qual que é o estágio, qual que é o grau. Se não tem periodontite, não tem classificação em estágio, não tem classificação em grau. Bom, estágio 1, também chamado de periodontite inicial. Então, a característica determinante da periodontite inicial é 1 a 2 milímetros de perda de inserção interproximal no pior sítio, ou perda radiográfica no terço coronal menor que 15%. Então, vejam que aqui eu estou conjugando informações de exame clínico e informações de exame radiográfico. Pior sítio como? Ou o sítio que tem uma profundidade maior de sondagem, ou então pela a avaliação radiográfica desse paciente. E
outras características secundárias que nos ajudam a fechar melhor esse grau. Então, a profundidade de sondagem desse paciente é até 4 milímetros. Então, não confundir a perda de inserção com profundidade de sondagem. Tem o nosso vídeo aí no canal, perda de inserção é uma coisa, profundidade de sondagem é outra medida, né? Elas são parecidas, mas têm as suas diferenças. Aqui é um paciente que eu não tenho perda de dentes por causa da periodontite. E o padrão de reabsorção óssea é horizontal. Então, quando eu encaixo todas essas características, eu estou no estágio 1, paciente com periodontite inicial. No estágio 2, periodontite moderada. Então, veja que a perda de inserção interproximal aumenta no pior sítio, né? E a perda e a reabsorção óssea radiográfica no terço coronal também aumenta. Então, agora aqui eu já tenho 3 a 4 milímetros de perda de inserção interproximal no pior sítio ou perda radiográfica no terço coronal. E os fatores que modificam, né, que definem melhor, profundidade de sondagem até 5 milímetros. Então, se eu tenho 5 milímetros, eu tenho, combinado todos os fatores, eu posso estar frente a uma periodontite moderada. Também não tenho perda dental em relação devido à periodontite. Eu posso ter aqui, como no estágio 1, perda dental causada por cárie, mas não por periodontite agora, e um padrão de reabsorção óssea horizontal. Então vejam que o que diferencia o estágio 1 do estágio 2 é a perda de inserção maior e a profundidade de sondagem maior. Basicamente é isso. Em nenhum dos dois eu tenho perda de inserção, perda de dentes, desculpa, relacionado à periodontite. Aí, mais uma vez, a importância da minha anamnese, da minha atenção ao exame clínico de, frente ao paciente que tem falta de alguns dentes, perguntar a esse paciente qual foi a causa desses dentes, se ele lembra o motivo pelo qual ele perdeu esses dentes. Bom, no estágio 3, aí sim, aí eu já tenho a chamada periodontite, que nós estamos adotando, pela terceira vez estou frisando isso, o termo grave. Então, periodontite grave com potencial para a perda de dentes adicional. Então, qual que é a característica determinante? 5 ou mais milímetros de perda de inserção interproximal no pior sítio ou perda óssea, reabsorção radiográfica se estendendo a metade ou terço apical da raiz. Certo? É bem claro. E fatores que modificam profundidade de sondagem de 6 milímetros ou mais. Então, por exemplo, se eu encontro uma profundidade de sondagem no pior sítio do meu paciente de 7 milímetros, eu estou pelo menos no estágio 3. Posso também estar frente ao estágio 4, como a gente vai explicar. Com perda dental devido à periodontite em até 4 dentes. Isso é importante porque diferencia dos outros dois estágios. Nos outros dois estágios eu não tenho perda por periodontite, agora que eu já tenho. Então, por exemplo, se eu tenho o paciente que já perdeu um dente por periodontite, provavelmente ele já vai se encaixar nesse estágio 3. Pode ter reabsorção vertical de até 3 milímetros, lesão de furca grau 2 ou 3 e defeito de rebordo moderado. Então vejam que aqui eu estou falando de um caso mais grave, já aparece perda de dentes por periodontite, mas restrita a 4 dentes, perda óssea vertical, então reabsorções ósseas verticais e lesões de furca grau 1 e grau 2. Né? Como que a gente faz para avaliar se é defeito de furca grau 1 ou grau 2? Está aqui no nosso canal, no nosso vídeo sobre exame clínico. E o estágio 4, que seria entre os estágios o pior, né? Então ele já descreve uma periodontite avançada, com muita perda de dentes e potencial de perda da dentição, ou seja, é um paciente que tem um estágio grave de periodontite. Então, esse paciente tem 5 milímetros ou mais de inserção interproximal no pior sítio ou perda óssea radiográfica se estendendo a metade ou terço apical da raiz. Veja que é a mesma definição do grau 3. Então, se eu tenho perda óssea, eu tenho perda de inserção interproximal de 5 milímetros ou mais, eu posso estar frente ao grau 3 ou posso estar frente ao grau 4. O que me indica se é grau 3 ou grau 4? Os fatores que modificam. Perda dental de 5 ou mais dentes devido à periodontite, além dos fatores de complexidade, estágio no estado 3, lesão de furca, reabsorções, defeito no rebordo, pode ocorrer disfunção mastigatória,
Trauma oclusal secundário, ou seja, é um trauma oclusal que acontece depois que houve reabsorção, então mobilidade grau 2 ou grau 3, defeito de rebordo grave, problemas mastigatórios e perda e quando o paciente tiver menos de 20 dentes, mas esses 20 dentes têm que estar agrupados em 10 pares, porque eu não posso ter, por exemplo, 20 dentes espalhados na boca se eles não estiverem formando pares, porque aí, não tiver os 10 pares, porque aí esse paciente pode ter os dentes, mas esses dentes não estão exercendo a sua função de mastigação. Então, eu tenho o estágio 4, que é o pior estágio. Obviamente, não quero dizer aqui que o paciente periodontite estágio 4 é um paciente que vai perder todos os dentes. Não é isso. Eu estou dizendo que ele chega ao meu consultório com uma gravidade maior. Então, veja que quando eu falo de estágios, eu estou falando de gravidade da doença, tá? E agora a gente combina com os graus. Então, o grau, ele vai me referir a tipo de progressão que está acontecendo nesse paciente. Então, veja, a característica determinante é evidência direta de não progressão da perda de inserção por 5 anos, ou seja, é quando eu já venho tratando esse paciente, então é um paciente que já está comigo há 5 anos e eu tenho observado ao longo dos meus exames clínicos que esse paciente, pelos meus perogramas, ele está estável, ele não progrediu. Então a gente diz que a progressão é lenta. Mas uma pergunta que sempre acontecia, e acontecia geralmente relacionado à periodontite agressiva, sabe? Ela tinha uma velocidade de progressão rápida. E muitos alunos perguntavam, professor, mas o que é essa? Como que eu digo se essa progressão do paciente é rápida ou não, se eu não vi esse paciente antes? Então faltava alguma coisa mais palpável para que a gente pudesse explicar. Então, a classificação agora, ela traz uma definição de porcentagem de perda óssea dividida pela idade do paciente. Vamos dar um exemplo nessa figura. Então, vamos supor que nesse caso aqui eu vou usar números inteiros para ficar mais fácil da gente explicar. Então, eu tenho uma perda, aqui eu tenho uma bolsa de 6 milímetros. Tá? Então, eu vou dizer que eu tive 6 milímetros de reabsorção óssea, nesse caso. Vamos imaginar, para ficar fácil o nosso raciocínio, que essa raiz desse dente tenha 10 milímetros de comprimento. Ou seja, qual foi a porcentagem de perda desse paciente? A porcentagem de perda óssea, 60%. Se esse paciente é um paciente com 18 anos de idade, então 60 dividido por 18, ele vai ter 3,33, a proporção vai dar 3,33 milímetros de perda por ano. Ou seja, é muito maior do que o 0,25. Agora vamos supor que esse paciente com essa mesma perda tenha 80 anos de idade, ou 80, vamos pensar num paciente com 60 dividido por 90 anos de idade, ele tem 0,66, né? Então, ainda tá já vai dar, aí o paciente com 60 dividido por 90 vai dar 0,66, ainda é maior do que o 0,25. Ou seja, resumindo, eu vou pegar qual é a porcentagem de perda de reabsorção óssea que o paciente tem e divido pela idade do paciente. Então isso ficou mais palpável, ficou mais fácil da gente entender a progressão da doença. Características secundárias que me indicam que esse paciente tem progressão lenta. Paciente com grande acúmulo de biofilme, mas pouca destruição periodontal. Então, isso a gente vê muito nos consultórios. O paciente tem muito biofilme, mas tem pouca perda. Ou seja, a progressão dele vai ser lenta. E esse paciente não tem nenhum fator sistêmico. Então, nenhum fator sistêmico alterando. Especialmente tabagismo e o diabetes mellitus, que são os dois principais fatores de risco. Então, se o paciente não é tabagista, não tem fator de risco, ele tem o grande acúmulo, mas a destruição é pequena. Esse paciente, ou ele já vem sendo acompanhado por você ao longo do tempo, e você percebe pelos exames clínicos que ele está tendo
quase não está tendo reabsorção, o perograma dele está variando muito pouco. Ou quando você faz a conta da porcentagem de reabsorção óssea dividido pela idade do paciente, também dá menos do que 0,25 milímetros. Então esse é um paciente que a gente supõe uma... No grau B, nós temos uma progressão moderada, ou seja, a doença ela já progride de uma forma um pouco mais rápida que a lenta, mas não tanto quanto a rápida que a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu tenho evidência direta de progressão inferior a 2 milímetros em 5 anos, ou indireta, quando eu faço aquela conta da porcentagem de reabsorção óssea dividido por ano, ela vai ficar na faixa de 0,25 a 1 milímetro. Destruição compatível com os depósitos, então eu tenho pouco acúmulo, mas eu tenho um grande acúmulo e eu tenho uma destruição já um pouco maior. E entra em cena aqui fatores que modificam esse grau, que são os fatores de risco. Então, é o paciente que é fumante, aquele que fuma até 10 cigarros ao dia. Então, o ponto de corte estabelecido para o paciente fumante é aquele que fuma 10 cigarros ao dia. E essa sigla aqui, HbA1c, essa sigla ela se refere ao exame feito de hemoglobina glicosilada ou hemoglobina glicada. Então, para explicar, esse é um exame que avalia o controle ao longo do tempo que o paciente está fazendo do diabetes. Então, se eu tenho um paciente com diabetes mellitus, independente do tipo de diabetes mellitus, seja tipo 1 ou tipo 2, eu tenho que pedir, o que normalmente a gente faz é o exame de glicose em jejum, porém, esse exame de glicose em jejum, ele registra o momento, no momento que o sangue foi colhido, quanto de glicose havia naquele sangue. Agora, o exame de hemoglobina glicada, ele mede a porcentagem de ligação, a quantidade de ligação que acontece entre essa glicose com a hemoglobina do sangue. Essa ligação hemoglobina-glicose, ela é muito estável. Então, quando o paciente tem um exame de hemoglobina glicosilada com resultados muito altos, eu entendo que, ao longo de um certo período de tempo, essa glicose do paciente esteve alterada. Tá? Então, ele é um exame que me permite avaliar como o paciente está fazendo o controle do diabetes dele. Enquanto na hemoglobina, no exame de glicose em jejum, eu pego um momento, ou seja, o paciente que não vem controlando a hemoglobina, não vem controlando a glicose dele, desculpa, não controla a glicose. Aí ele vai ao médico, chega os dias que o médico pede o exame, ele começa a controlar, começa a fazer exercício, faz a dieta adequada, provavelmente ele pode ter um nível de exame de glicose em jejum baixo, mas quando a gente vai defrontar esse resultado com o exame de hemoglobina glicosilada, a hemoglobina glicosilada dele está alta. Tá? Então, a hemoglobina glicosilada, para que o paciente seja considerado de progressão moderada, com 7% em pacientes, menor do que 7% em pacientes com diabetes mellitus. A característica da progressão rápida é aquele onde eu tenho evidência direta de progressão igual ou superior a 2 milímetros em 5 anos. Então, veja, eu estou acompanhando esse paciente ao longo do tempo e a progressão ao longo do tempo, em 5 anos, aumentou 2 milímetros a progressão. E porcentagem de perda óssea dividida pela idade superior a 1 milímetro. Então, esse é um paciente que já vai progredir rapidamente. E as características secundárias. A destruição excede ao esperado. Padrões clínicos, sugerem períodos de rápida progressão e acometimento precoce da doença. Então, toda aquela definição que a gente tinha de periodontite agressiva, ela some, mas as características daqueles pacientes estão muito próximo desse estágio, desse grau C. Tá? Então, eu vou dizer um paciente, frente àqueles casos, eu diria que o diagnóstico é periodontite, o estágio eu vou avaliar e, se ele preencher esses requisitos, ele vai ser um paciente de progressão rápida.
né? É aquele que tem o padrão que a gente via nas periodontites agressivas anteriormente, padrão molar incisivo, ausência, aquele caso que você trata e o paciente não responde bem ao tratamento, a gente tem que usar medidas coadjuvantes de tratamento da doença periodontal, tudo isso me indica progressão rápida e reforçado pelos fatores de risco. Tabagismo é aquele paciente 10 ou mais cigarros por dia ou pacientes com diabetes mellitus, né, e que tenha a hemoglobina glicosilada igual ou superior a 7%. A presença desses fatores de risco, ela faz o paciente, por si só, faz o paciente mudar de estágio. Por exemplo, se eu tenho um paciente que apresenta as características do grau A, mas ele fuma mais que 10 cigarros por dia, eu já vou de cara classificar esse paciente como progressão rápida. Tomara que o vídeo tenha te ajudado, tenha te esclarecido as dúvidas sobre a classificação das doenças periodontais, em especialmente a periodontite. O que a gente tem que observar, as principais mudanças é a diferença, que agora nós temos uma definição clara de que é periodontite e a classificação por grau e por estágio. Curta o nosso vídeo, curta o nosso canal e em breve nós teremos outros vídeos para vocês.